São os momentos que constroem a nossa vida. São os momentos que despertam a paixão. Mas os momentos também são uma despedida, ou uma chegada que se chama solidão. São os momentos que constroem a nossa vida. São os momentos que despertam a paixão. Mas os momentos também são uma despedida, ou uma chegada que se chama solidão. São os momentos que constroem a nossa vida. São os momentos que despertam a paixão. Mas os momentos também são uma despedida, uma chegada que se chama solidão. Faz tempo que a gente não se reúne. Faz mesmo. Que saudade de vocês. Ai, eu confesso que também estava com saudades. Vocês não imaginam a felicidade que sinto em ter todas vocês aqui comigo. Eu vim assim que me chamaram. Eu tinha agendado nessa manhã uma entrevista lá no programa da Baby Tornado. Mas corri, peguei o avião para São Paulo e aqui estou. Pois eu troquei o meu plantão com uma colega só para encontrar vocês. Eu não tive que deixar nada, não. São as vantagens de viver de pensão e heranças de ex-maridos. Olha, deixei apenas uma deliciosa temporada em Búzios. Alguns banhos de sol, outros tantos de mar. Nada demais, não acha? É tão bom ver o nosso quarteto novamente reunido. Vocês lembram? Nós éramos as 4 mosqueteiras. Ou mosquiteiras. Sabem que eu já tinha até esquecido esse nosso nome de guerra? Tanta coisa que vivemos juntas. Ah, doces tempos de insanidades. Mas esses não mudaram até hoje, não é não, Miss Búzios? Ela continua chata. Ai, vai começar a implicância de novo. Quer reviver os velhos tempos. Foram tantos anos bem vividos. Mas foram anos muito bem vividos, não é mesmo? Cheios de histórias para contar. Aliás, eu acabo de me lembrar de uma. Aquela do almoço na casa dos Donete. Os que eram donos da usina de cana. A usina não era de cana. Eles moíam a cana e faziam o açúcar. Portanto, a usina era de açúcar. Isso não faz a menor diferença. Eles eram gente muito fina, da alta sociedade mesmo. Quando chegamos lá, todos os outros funcionários convidados já tinham chegado, inclusive os nossos pais. É mesmo? Tinha uma mesa enorme, incrível, nos esperando. Copos, pratos, talheres, tudo nos seus devidos lugares. A Miranda sentou para almoçar e errou tudo. Tomou o consomê com a colher de sobremesa, comeu a torta gelada com o talher do peixe e bebeu água na taça de vinho. Algumas pessoas começaram a rir. E ela, quando percebeu o vexame, ficou roxa que nem uma berinjela e foi chorar lá no jardim. Ai, como eu ri naquele dia. Acho desnecessário lembrar disso agora, né, Bel? Você continua cruel como sempre. Debocha das fraquezas dos outros como se fosse perfeita. Você não é melhor que ninguém, não. Eu vou lhe lembrar, cara Isabel, da sua chegada no primeiro dia de aula, lá no ginasial do sul de Manduce. Ela teve uma crise de pânico quando nem se sabia o que era isso. E quem foi lá ajudar você? Euzinha aqui. Você tem telhado de vidro, minha cara. Isso foi quando seu pai perdeu a fábrica para aquele pessoal que entrou na sociedade e deu calote nele, não foi? Vocês tiveram que sair da casa lá no Jardim América e se mudaram para aquele sobradinho modesto, perto das nossas casas. Foi aí que você entrou para nossa turminha. Lembro-me bem disso. Você ficou traumatizada. Tanto que foi fazer supletivo lá em Bosque Verde, porque tinha vergonha e não conseguia mais entrar em sala cheia de alunos. Vocês acham que é fácil ser rica e de repente ficar pobre? Pensa numa menina de 16 anos.
com dinheiro, talão de cheque, criada no maior luxo. De repente, fica sem nada. Olha, foi um tombo de uma grande altura. E vocês lembram como era a sociedade daquela época? Impiedosa. Bem que eu tentei arrumar um trabalho, mas além da super proteção da minha mãe, que não queria nem ouvir falar da filhinha dela trabalhando, ainda tinha que lidar com o preconceito da turma das amigas ricas. Era assim mesmo quando éramos jovens. Trabalhar por uma moça da dita sociedade chique era vergonhoso. Os outros apontavam o dedo como se ser pobre fosse um pecado, ou então um desvio de conduta. Era muita maldade. Diminuíam as moças e as excluíam de tudo, como se fossem leprosas. Uma espécie de condenação sem direito à defesa. Regras absurdas ditadas pelo poder dominante dos ricos. Sei bem como era. Passei por isso. Eu mesma era discriminada, pois já trabalhava no escritório da Santa Casa como auxiliar. Não fossem vocês, minhas amigas, que me aceitaram, me acolheram, eu teria ficado isolada. Mas nenhuma de nós era rica. Pertencíamos à classe média, quando essa ainda existia. Hoje em dia é o contrário do que era. Quem não trabalha, em especial o jovem, é que é olhado atravessado, criticado, gera desconfiança. Como as coisas mudam. Não, mas essa posição aí também é meio absurda, né? Eu sempre fui a favor da liberdade. Do momento que você não fira o direito do outro, você pode ser o que quiser, como quiser. Por que condenar? Pois é, a sociedade evoluiu em tantas questões, mas há sempre os preconceituosos que se julgam donos do mundo, saem ditando regras para tudo, especialmente de comportamento. Pura hipocrisia. Esses são sempre os piores. Os que defendem a moral e os bons costumes acabam se tornando perversos e imorais. É verdade. Todas as épocas tiveram, têm e terão seus problemas. Vejam a gente. Nós somos de uma geração onde as mulheres sofreram muito, apesar de sermos inovadoras, pois somos resultado da revolução sexual. A anterior à nossa tirou o sutiã e foi para as ruas. Nós aproveitamos essa libertação, usufruímos da pílula anticoncepcional e começamos a ser donas do nosso corpo. Ainda que muito oprimidas, né? Vocês lembram? Naquela época, uma moça que não era mais virgem já se dizia que era muito dada. Bastava ter namorado mais de 2 rapazes. Já era chamada de maçaneta. Isso mesmo, maçaneta. Porque todo mundo bota a mão. Que horror! Eu só perdi a virgindade com 23 anos. Gente, eu me casei virgem. Ainda bem que foi só o primeiro casamento. Deve ser muito ruim casar sem saber como é o sexo. Imagina a mulher que só teve um homem, o seu marido. E se não desse certo? E se não tivesse química? Ficava casada e infeliz. Tive muitas amigas que se casaram com o primeiro namorado. Eu conto nos dedos as que são felizes. Muitas se separaram, mas as que não tiveram coragem ou se acomodaram são as eternas e satisfeitas. Mas vocês acreditam que o sexo é tudo no casamento? Ai, claro que não. Claro que não, imagina. Tem as brigas, o mau humor, o homem do futebol com os amigos, aquele outro do mulher minha não trabalha. Aê! Tem muito mais coisa no casamento. Mas tem mulher que é feliz e realizada. Tem a própria profissão e está no casamento de livre e espontânea vontade. A Mira é um exemplo de união que deu certo. É, mas o dela não é o primeiro casamento. É verdade. Ainda bem que nós somos capazes de romper as amarras. Sempre fomos mulheres independentes e decididas. Demos cabeçadas, mas nos resolvemos. Eu, quando fui morar no Rio de Janeiro, me livrei de todos os mexericos e fofocas das comadres carolas dessa cidade aqui. A Lena que não perdeu tempo, né? Não mesmo. Recuperei o tempo perdido com juros e correção monetária. Ei,
Você não pode falar de mim não, hein, ô madame? Sabe o que eu tô lembrando aqui agora? Daquela viagem que eu e Lena fizemos para Goiânia. Eu me lembro. Eu acho que foi 74 ou 75. Vocês não conhecem essa história? Eu soube por alto, mas o que aconteceu de tão importante nessa viagem? Nem te conto. Pelo que eu soube, foi emocionante. Mas conta logo, vai. Tá louco pra contar mesmo? Conta! Então senta aí, senta que lá vem a história. Helena e eu, Isabel, essa que vos fala, sempre fomos moçoilas viajantes. Nos juntamos com uma turminha que estava indo fazer essa viagem para Goiânia. Nós ficaríamos lá por 4 dias. Depois, eles seguiriam viagem para Machu Picchu e nós voltaríamos para o Rio. Essa viagem ao Peru era moda no nosso tempo, mas a gente não tinha grana para seguir com eles. Para nós, a capital de Goiás já bastava. Quando chegamos lá, o pessoal fez contato com um rapaz que era guia de turismo e estava acostumado a acompanhar os jovens nessa primeira viagem para Machu Picchu. E era um rapaz um pouco mais velho que a gente, muito bem apessoado, um gato. Já sei. Aquele tipo macho galã. Bem ao seu estilo, né, Bel? Renato era o nome dele. Olha, fico emocionada até hoje só de falar. Olha, saímos todos para jantar. E nós bebemos todas. Na volta, a Lena deu o maior vexame no carro do Renato. Quase vomita no meu vestido lindo, indiano, que eu tinha acabado de comprar na Biba. Atenção, momento hippie de boutique da Abel. Ué, por que hippie de boutique? A implicância dela é porque a Biba era uma boutique muito famosa de Ipanema, que vendia moda hippie, mas era muito cara. Não era qualquer um que podia comprar. Eu economizei bastante. Metida como sempre, não perdi a mania de voltar a ser rica. Invejosa. Eu consegui e você não. Ai, chega, eu quero ouvir o resto da história da viagem. Tá bom, então vamos deixar a Biba pra lá. Mas que o meu vestido era lindo, isso era, tá? Bom, como eu estava dizendo, a Lena bebeu feito uma esponja. Começou a passar mal. O Renato percebeu, ainda bem, diminuiu a marcha, o que deu tempo da moça abrir a porta e vomitar no acostamento. Olha, como ela estava passando muito mal, eu sugeri que ele levasse ela de volta para o hotel. E fomos todos. Quando chegamos lá, todos desembarcaram. Menos eu. A esperta se mandou com o pão. Credo, que termo antigo. Mas somos todas antigas, meu bem. Bel, conta o restante da história que tá interessante. Pois é, né? Fui parar no apartamento dele. Fomos pra cama. No dia seguinte, eu acordei e não sabia onde eu estava. Dei com aquele homem do meu lado. Eu falei, e agora? Tentei sair da cama devagarzinho, me vesti sem ele ver. Mas ele percebeu e mandou na lata. E aí, vai fugir de mim? Depois dessa noite tão gostosa? Olha, quase morri. Só mais tarde me lembrei de tudo que tinha acontecido. Foi nessa noite que eu aprendi a fazer aquilo pela primeira vez. Aquilo? Que aquilo? Aquilo, Teca. Aquilo. Era sempre voando, aquilo. Pesquei, aquilo. Aprendeu tão bem que não parou mais. Era assim o nosso aprendizado nas artes sexuais. Na prática e com os homens. Porque a gente era muito bocó. E os homens tinham essa liberdade. Podiam fazer tudo. E ter prazer como queriam. O orgasmo para nós era quase um mistério. O orgasmo feminino era um tabu, quase nenhuma mulher chegava lá. Mas a gente fingia que sim, né? Não ia passar por fria pros homens. Eles, nem percebiam. Mal sabíamos nós que os homens eram os principais responsáveis por isso.
Era tudo muito rápido, de acordo com a vontade deles. A maioria gozava e, pumba, desmaiava do lado da gente. Depois eles dormiam, alguns até roncavam. Muito romântico. Muito. Pior que nem perguntavam como fazem agora. Foi bom pra você? Imagina, não estavam preocupados com isso. Se eles estavam satisfeitos, estava tudo bem. A mulher que se virasse, né? Nem isso. A masturbação feminina também era tabu. Todas praticavam, mas não contavam nem pra melhor amiga, para não parecerem ninfomaníacas. É verdade. As que se masturbavam eram chamadas assim porque eram consideradas devassas. Ah, muito chato, né? Bota chato nisso, né? Mas foi assim que a nossa geração ficou craque em masturbação. Só bem mais tarde se perdeu essa vergonha. Hoje em dia, se encontra até pela internet tudo quanto é tipo de brinquedinho sexual. Tem colorido, com musiquinha, até com sabor. Se compra isso a cada esquina. Perdemos a vergonha. Ou nos livramos da opressão. Conseguimos lutar pelo nosso prazer. E foi mesmo uma luta, graças a Deus, hoje é diferente. Mas a gente soube aproveitar a nossa maneira. Sim, caímos na vida. Tanto que me casei 3 vezes. Eu não me queixo, não. Eu fui muito feliz com todos os meus amantes. Os Lena nomes aproveitou deles eu vou tentar me lembrar. Aqueles amantes. Foram muitos amantes. Olha, que eu me lembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Chega, gente. Vamos ficar aqui até amanhã contando, não chega no final. Será que passou de 20? Eu sei lá, eu perdi a conta. Para quem começou aos 23, se já teve mais de 12, é bastante coisa, né? Ganhou de mim. Mas nunca se casou. E não teve filhos também, como eu. Mas para que eu ia querer um homem na minha casa, do meu lado? Só ia me aborrecer. E quanto a ter filhos, eu fiquei muito satisfeita quando a Mira me convidou para ser madrinha de um dos gêmeos dela. Sabem, o Gustavo sempre foi como um filho para mim. Você, Teca, parece o Roto falando do esfarrapado. Você também não teve filhos, por quê? É mesmo, Tereza, por quê? Por opção. Nem toda mulher nasce para ser mãe. Esse instinto maternal que tanto se fala não é tão verdadeiro assim. Cobram isso da mulher o tempo todo. Casada, então, é um inferno. Quando vem o neném? E então, não vão encomendar o herdeiro? Não deixam a gente em paz. A mulher tem que ter o direito de querer ou não ser mãe. Parece obrigação. Ainda tem as próprias mulheres que vêm com papo de uma mulher só é completa quando gesta um ser dentro de si. Parece propaganda de família felizinha lá em volta da mesa. Nossa, que revolta. Eu só fiz uma pergunta. Eu sei, mas isso me perseguiu a vida inteira, me irrita. Desculpa, foi só um desabafo. Querem saber? Eu dei graças a Deus quando entrei na menopausa. Assim eu tinha certeza que ninguém mais me encheria o saco. Olha, desculpa falar, mas até que foi bom não ter. Aquele panaca com quem você se casou ia ser um desastre como pai. Na verdade, ele é que foi seu filho durante todo o casamento. Eu lembro que ele tentou suicídio quando você pediu desquite. Nessa época já era divórcio. E a chantagem emocional funcionou, né? Você voltou atrás e carregou o peso pesado até o fim. Moramos juntos, mas não éramos um casal, marido e mulher. Ficamos juntos até ele partir. Eu ainda tinha 40 anos. E eu pude aproveitar a minha liberdade. A pele já não é tão firme, mas o brilho da experiência é marcante. O sorriso já não se abre para qualquer coisa, mas, ao encontrar um lugar na face, é certo de que algo muito especial faz parte da alma feminina. Os cabelos brancos vão ocupando os espaços dos cabelos castanhos e mechas naturais destacam o rosto que olhou em tantas direções por 40 anos.
As mãos macias, por conta dos cremes hidratantes, são capazes de percorrer caminhos com muito mais segurança. O olhar não fere, procura. Os dedos não impõem, deslizam. As curvas não sumiram. Se escondem nas lembranças das histórias. Já não há tantas formas definidas, mas há espaços ainda ocultos a serem descobertos. O sol brilha, não convidando a um mergulho, mas a um passeio. As entrelinhas já não são tão sutis, mas ajudam a contornar os desejos da mulher madura. Já não há tanto medo. Há metas, há olhares, objetivos, alvos, apostas e propósitos. Aos 40, já não há medo de perder. Ganha-se todo dia, com o dia que se inicia. E com isso, fica muito mais fácil viver. Ai, ser poeta é um privilégio. Quando é que sai seu próximo livro, Terra? Olha, acho o máximo saber se expressar através das palavras escritas. Passam tantos sentimentos e verdades também. Esses são os meus filhos, os livros. O próximo sai no segundo semestre ou no início do ano que vem. Gostaria de ler. Já tem nome? Não, mas ainda tem tempo. O nome eu só dou quando fica pronto. É mesmo como um parto. Tem gente que só dá nome à criança quando o bebê nasce. Esse é o melhor momento, ver a carinha do bebê. Você viu logo duas de uma vez só, né? Para mim, ter sido mãe foi uma bênção, uma missão. Ser avó agora, então, é maravilhoso. É, gêmeos como filhos, gêmeos como netos. A família é fértil, hein? Sabe, eu adorei ser a Dinda do Luiz. Eu adorei ser a Dinda da Luísa. Ah, Luísa, sou agradecida por tudo que ofereceram a eles enquanto cresciam. De certa forma, foram mães. Ah, não. Eu prefiro Dinda mesmo. Ô tia, a palavra mãe não me cai lá muito bem. Pois para mim essa palavra é tudo. Eu adorava arrumar as roupinhas, os brinquedos, o quarto. Teca, lembra que você fez um poema para mim? Como era mesmo? Um quarto é um mundo à parte, secreto. Um quarto é um universo de sonhos, de desejos projetados, de histórias ainda não vividas. Um quarto é uma tela, onde tudo pode ser pintado, sem sequer ter acontecido. Um quarto é um jardim. Em cada espaço, uma mudinha que vai sendo colocada em vaso para viver lá fora. Um quarto é vida, é esperança, é baú de sonhos, de recursos, de sentimentos, de orações. Um quarto pode esconder temores. Nele vivemos tantos momentos. Muitos queremos guardar para a vida toda. Um quarto de criança tem cores e sons que se tornam música boa para os ouvidos na vida adulta. Não importa se o quarto é dividido, em um cantinho ele é todo seu, como foi o meu e me lembro até hoje. Agora, quem chora sou eu, ao lembrar com saudade do quarto das minhas crianças. Bonito isso. Bonito. Se eu tivesse me casado oficialmente, talvez pudesse ter constituído uma família com marido, filhos. Mas todos os homens que eu tive na minha vida foram tão nocivos que chegaram a me fazer pensar em mudar de hétero para homoafetivo. Mas não adianta, né? Não é assim que funciona. Tem que ter atração. Eu sempre fui da opinião que a orientação sexual nasce com a gente e morre com a gente. Não sei se eu estou certa. Talvez a convivência com uma mulher fosse mais simples, mas e o sexo?
Eu sempre gostei de homens. Seu cheiro, seus músculos. Ai, eu adoro pelos no peito. Pois é. Depois de tudo que eu vivi, eu deveria ter desistido da presença masculina na minha vida. Mas ao contrário, sempre fui uma romântica irremediável, chegando quase a ser piegas. Lena e suas pieguices. Lembram do Afonsinho? O primeiro amante. Além de ser um mentiroso irrecuperável, ainda era mau caráter. Eu nunca soube disso. A Lena só falou isso pra mim, né? A Bel sabia. O desgraçado roubou todas as minhas joias de família, as únicas que eu tinha. Ficou bastante tempo com ele, não é? Eu fiquei com ele uns 3 anos. Era tão bom mentiroso que chegava a me convencer de que a doida era eu, que inventava histórias irreais. E as inúmeras amantes que ele tinha e chegou a levar para minha casa também eram frutos da minha imaginação. Cada tipo de homem que existe, hein? E o segundo, que era abusivo? Pois é, devo ter escolhido com a lanterninha 2 trastes. Mas espera aí, ele não foi denunciado? Querida, isso não é hoje, isso foi ontem. Você fala como se naquele tempo já existisse Lei Maria da Penha. Havia um machismo. Hoje em dia tem que calar, né, Bel? Não. Será? Falar? Será? Era falar ou sair Não fora? sei. Eu escolhi sair fora. É o que hoje Havia um chamam de machismo entranhado estrutural. na sociedade tão forte que não cedia ao menor questionamento. É, e esse machismo estrutural não deixava a gente falar nada. A gente tinha que ficar quieta. Incrível como nos calamos por tanto tempo. A gente não podia reclamar E de não- nada. E não faz tanto tempo assim. Vocês sabem que quando eu me separei do Augusto, eu voltei para Rio Raso, né? No início eu fiquei na casa dos meus pais, mas depois resolvi alugar um quarto-sala para mim. Fui a uma imobiliária, preenchi toda aquela papelada. Quando eu volto de lá, o rapaz liga e fala: a sua ficha ainda não foi aprovada, precisamos da assinatura do seu marido, pois a senhora é separada. Olha, antes que eu me irritasse, a minha mãe pega o telefone da minha mão e resolve a questão. Agora, pasmem, dispensaram o ex-marido, mas o meu pai teve que ir lá assinar por mim. Pode uma coisa dessas? É, não tem jeito não. As mulheres sempre foram consideradas seres inferiores, sexo frágil, fracas. Sempre pensaram que a mulher era fraca. Eu queria ver os seres fortes parirem. Aí se eu queria ver mesmo aonde ia parar essa força deles. Ainda mais os da nossa idade não aguentavam o tranco. Apesar de não ter tido filhos, eu sofri um aborto muito doloroso. Tive uma gravidez tubária que me deu uma hemorragia interna. Eu quase morri. Vocês não lembram dessa história? Eu lembro disso. Eu vi tirarem você da ambulância e levarem para a sala de cirurgia. Foi uma dor indescritível. Parecia que eu estava sendo partida ao meio, cada metade minha atirada para um lado. Nossa, deve ter sido horrível. Mas você sabia que estava grávida? Não fazia ideia. Eu tinha menstruado em novembro, isso aconteceu perto do Natal. Mas isso pode acontecer sim. O feto, ele cresce fora do útero, na trompa de falópio, e a menstruação pode vir. Falou nossa super enfermeira, Miranda Gurgel. Eu estava aqui pensando na nossa condição, a feminina. As mulheres sempre tiveram que lutar muito mais do que os homens para ter seu lugar no mundo. De nós 4, metade sofreu algum tipo de abuso. Lena sofreu, Mira também. Em porcentagem, isso representa 50%. Reproduzam isso numa sociedade onde a maioria é de mulheres. Lembrei de um caso acontecido com a minha prima, aqui de Rio Raso, separada como você, Mira. Foi morar num condomínio com os 2 filhos.
Um belo dia, toca uma campainha e uma mulher joga na cara dela. É você a sem vergonha que está tentando roubar o meu marido de mim? Minha prima, depois de recuperar do susto, respondeu: eu não faço a mínima ideia quem seja você, muito menos o seu marido. De onde você tirou isso? Ao que a tal respondeu: me disseram que a amante do meu marido mora nesse condomínio. Perguntei ao zelador e ele falou que só poderia ser você, porque é a única desquitada que mora aqui. Ah, é demais, né, gente? Sabe o que é pior nisso tudo? É que nós, mulheres, somos sempre as culpadas. As vagabundas, sem vergonhas, rameiras. As próprias mulheres competem, se acusam entre si. Ao invés de procurar saber com que tipo de homem se casaram. Eles serão sempre os coitadinhos, os seduzidos. A pior cega é aquela que não quer enxergar. Eu acho estranho que a sociedade está sempre observando a mulher e julgando. Se ela está gorda, se tem barriga, se está flácida, se tem rugas, se tem cabelo branco. Com um homem não é assim. Se um homem está grisalho, ele é charmoso. Se ele tem uma barriga, é fofinho. E se sai com uma moça que tem metade da idade dele, tudo normal. Ele mostra a virilidade. Agora, vá uma mulher sair com um rapaz muito mais jovem. É uma tonelada de ofensas, de agressões, de xingamentos. Eu não sei o que essa gente pensa. Será que eles acham que a mulher, depois que envelhece, perde a libido, o desejo, o tesão? Quem pensa assim está enganado. Ah, como está! Quantos absurdos que nós, mulheres, acima dos 50 passamos. Hoje é um pouco diferente, né? Diferente nada. A única diferença é que hoje se fala mais disso, se denuncia. Olha aí a quantidade de abusos, estupros, feminicídios. A única diferença também é que agora existe a tal da sororidade e faz com que algumas mulheres se apoiem um pouco mais. E também tem uma geração de homens jovens que já tem outro tipo de comportamento. São companheiros, parceiros, dividem as tarefas dentro e fora de casa. São pais dedicados, amorosos. E isso graças às mulheres da nossa geração, que souberam criar os seus filhos homens longe desses conceitos machistas. Graças a Deus, criei meu menino para que se tornasse um homem amoroso, respeitoso. Mas naquela santa casa, o que eu vejo é de doer o coração. Mulheres chegando em estado deplorável. A situação da mulher no mundo não é nada fácil. Ora é forte como uma leoa, ora frágil como uma libélula. Somos feitas de fases, assim como a lua. Ora estamos cheias de amor para doar, ora minguamos, sofrendo pela falta do amor. Depois nos renovamos, nos tornamos novas e renovamos diariamente os votos na crença de que um dia a vida nos sorri. E não perdemos nunca a esperança de sermos grandes e brilhantes. E que mesmo na noite escura da solidão, sejamos lume, a clarear o caminho dos nossos filhos e pais. E que sempre, inconteste, continuemos a nos dar as mãos. Olha só quantos cartões e fotos. Olha só a foto da Lena na formatura. Que roupa esquisita. E o cabelo? Ridículo. Deixa eu ver. Eu alisava o meu com ferro de passar roupa. Eu fazia touca, ficava com aquela meia enfiada na cabeça pra noite o cabelo tá lisinho. Aí não tem nenhuma foto daqueles concursos de Miss Suéter. Tem sim. 1900 e lá vai fumaça. E quem ganhou esse ano? A Lena que ganhou. Eu lembro que você ficou fula da vida, porque não foi você, fui eu quem ganhou. Nem mesmo com seu suéter comprado na Rua Augusta.
120 por hora. Mandei a turma toda no passeio pra fora. Lá, 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 buzina. Lá, 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 vitrine. Legal! Hey, hey, Johnny. Hey, hey, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Hey, hey, Johnny. Hey, hey, Alfredo. Quem é da nossa gangue não tem medo. Medo, medo. Olha aqui, ó. O cartão que eu mandei pra Lena de Moscou. Da Rússia, que chique. Ah, por isso não. Ó, Paris, Milão, Viena. Ai, chega, chega, senão eu vou morrer de inveja. Faz tempo que eu não tiro o pé desse país. Olha que bonito, da Rússia. Para a querida amiga Lena, a revolucionária. Com muito carinho da amiga, da sempre amiga Bel. Lena, a revolucionária. Eu teria morrido de medo. Mas quando somos jovens, somos intrépidos. Achamos que somos imortais. Eu lembro uma vez, eu estava com a minha turma lá na Praça da Sé e a cavalaria invadiu. Era uma manifestação política, governo Figueiredo. Muitos correram para dentro da catedral para se esconder. Outros tentaram atravessar a rua, mas foram barrados. Nós descemos pelas escadas do metrô. Foi a nossa sorte. Saímos ilesos. Lembro que uma vez na Cinelândia, a cavalaria invadiu para dispersar uma manifestação de estudantes. Eu lembro, eu tinha ido visitar a Lena com você no Rio. Foi. Nós estávamos numa agência de modelo ali de perto, vimos tudo de Não cima. acredito. Vocês numa agência de modelos e fazendo o quê? Ah, era um teste para propaganda de shampoo. Apesar de baixinha, Lena sempre teve um cabelão ruivo até a cintura. Rutilismo. Hein? Ser ruiva é consequência de uma mutação genética e se chama rutilismo. Nome tão pomposo para uma juba vermelha. Ó, aqui, ó, sou muito mais o meu loiro. Aqui foi, né? Porque de loiro agora, querida, mas nem sombra. Ai, não, vamos começar com as implicâncias bobas novamente? Já não bastaram as de adolescência? Querem manter a birra até depois de velhas. Por mim, tudo ficou no passado. E você? Aí. Pra mim, tá bem, pô. Isso é porque ela sabe muito bem o que ela fez. Eu era apaixonada pelo Gonzaga e ela foi lá e namorou ele. Só que ela se esqueceu que a relação começou comigo. A senhorita se meteu no meio e catou o rapaz. Epa, alto lá. Você dizia que era só amiga dele. Mas você sabia muito bem que eu gostava do Gonzaga, tanto que me via chorando pelos cantos por causa dele. E naquela festa então, você fez de propósito porque viu a gente se beijando embaixo da figueira. Aquele beijo pra mim, ó, não era nada, tá? Como não? Só pra mostrar que era melhor do que eu. Depois você foi lá na pista de dança, puxou o Gonzaga pra dançar com você e de rosto colado, toda oferecida como sempre foi. Olha aqui. Se eu era linda, Era. loira de olhos azuis, Ah. muito charmosa, e todos os meninos queriam me namorar, Ah. que culpa eu tenho eu de você ser uma incompetente? Os meninos queriam te namorar? Coisa nenhuma. Eles queriam tirar casquinha porque você deixava todos passarem a mão em você. Maçaneta! Se você gostava tanto Gostava do mesmo. Gonzaga, era tão apaixonada, por que não Você foi atrás sabia. dele? Por que não foi? Ah, por porque que eu não foi? não tinha coragem de fazer não tem isso. coragem, então Você não culpa é respeitou minha. a nossa amizade. Ora essa, vai plantar batata. Epa! A Mira nunca foi atrás porque ela sempre foi mais tímida. Não era atirada igual você. Azar dela. Eu fui lá e papei o gostosão. E você, ó, se for. Ai, Bel! Que jeito mais desbocado de falar. Você não mudou nada, hein? Mas mudar pra quê? Eu tô muito bem assim. Ótimo! Isso, ótimo. Vamos, mulherada chata. Gente, Eu ainda... toda vez isso. Eu ainda... Coisa chata. Deixa pra lá. Então, podemos voltar àquela história da ditadura lá no Rio, né, Bel? A época ruim.
É, você usou o termo certo. Época ruim. Anos de chumbo. Era uma aventura perigosa, mas instigante. Queríamos, como todo jovem quer, mudar o mundo, fazer uma sociedade mais igualitária. Queríamos uma sociedade mais justa. E olha aonde viemos parar. Muito justa. Eu lembro da gente nas reuniões da Convergência Socialista. Me lembro das reuniões na PUC, nos pilotis. Os helicópteros girando sobre nossas cabeças e os meganhas com as armas para fora, apontando para a gente. Queríamos subir as favelas para salvar o povo. Santa ingenuidade. Emocionante e romântico. Mas a repressão e a falta de liberdade de expressão não tem nada de romântico. Naqueles tempos da ditadura militar, tínhamos agentes do DOPS infiltrados nas turmas da faculdade. Os artistas e os intelectuais eram censurados. Mais de 3 pessoas reunidas num papo já configuravam um motim. Era uma época onde tudo era podado. Na literatura, na cultura, na arte. Gil, Caetano, Chico Buarque, Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Só não podavam as ideias porque não podiam entrar nos nossos cérebros. Não muito diferente de agora. O curioso é que eu e Lena queríamos subir as favelas. E sabe quando nós fomos até lá? Quando? Nunca! Acho que mais perto que a Lena chegou da favela foi quando ela morou ali no pé do Morro Dona Marta, no apartamento que era da Danusa Leão. Uma vez ela me ligou apavorada, falando baixinho. Disse que não podia abrir a janela do quarto porque tinha uma turma de crianças de arma na mão, fazendo a divisão dos ganhos do dia. Tinha também aquela história da polícia que ficava encurralando as pessoas no paredão para revistar. A Lena passou a andar com a conta de luz na bolsa para provar que era moradora, que não estava subindo o morro para comprar drogas. Tempos estranhos, mas bons. Quanta vontade de viver nós tínhamos. Eu acho tudo muito emocionante. Eu não passei por nada disso, eu era tão nova que eu nem sabia que havia uma ditadura militar. Depois veio a abertura, a anistia, e os exilados puderam retornar ao país. As coisas começaram a melhorar e vieram as diretas já. Ai, como eu gritei nessa manifestação. Centenas de pessoas liberando um grito preso na garganta há tantos anos. Eu também gritei muito. Mas eu acho melhor não enveredarmos por essas lembranças políticas. Isso hoje me causa ojeriza. Ai, pois é. Nem me fale. Que tempos são esses? Tempos onde a verdade é tomada como mentira e a mentira se torna verdade. Tempo da modernidade tecnológica, das fake news. Eu tive que me tornar tecnológica, senão eu perdi o emprego. Hoje em dia é tudo digitalizado. O agendamento, os prontuários, as fichas dos pacientes. Meus netos que têm orgulho da vovó técnica. Hoje em dia é só ter um iPhone na mão que tudo se resolve por aplicativo.
E nós que somos do tempo do telefone discado. Do orelhão com ficha. Da máquina de escrever Hamilton. A nossa diversão, os memes da época, eram os trotes que passávamos pelo telefone. Porque a gente era muito mais inocente. Não tínhamos a maldade que vemos hoje. Hoje parece que tem o prazer de espezinhar e ofender o outro. O mundo era diferente, mas faz parte da evolução. Renovação de conceitos, de padrões, de relações. E olha, ainda haverá mais mudanças, hein? Nós somos do tempo da prova de admissão, na 5ª série, lembra? Do curso ginasial. Do clássico e do científico. Tempo de saia plissada, de meia 3/4, de cigarro escondido e desejo reprimido. Tempo de bochecha corada e lágrima disfarçada. Tempo de utopia, onde a vida era cor-de-rosa e a derrota não existia. Às vezes, eu gostaria de ter uma borracha existencial para poder apagar pedaços da minha vida e escrever de novo. Se bem que nas aulas de desenho as borrachas são proibidas. Somos ensinados que não existe isso de risco errado, porque de cada erro pode nascer a obra-prima. Mas sim, eu me arrependo sim, de algumas coisas que fiz na vida. Mas muito mais eu me arrependo do que deixei de fazer, por temor, se o coração pedir. Mas e se eu tivesse feito outras escolhas, trilhado outros caminhos, vivido outra vida, outros momentos, enfim? Quem eu seria hoje? Certamente não essa que sou. Toda vida, bem vivida ou mal vivida, daria um romance. É só uma questão de saber contar. Eu tô com uma sede. Eu também. Tem água, eu vou pegar. Ai, ainda bem. Nada melhor do que água para matar a sede e tirar o gosto amargo da boca. Helena. A nós, As 4 mosqueteiras. que a água leve nossas lágrimas e deixe as boas lembranças. Não adianta lutar porque o tempo não volta. Somos feitos das nossas escolhas. Fez? Tá feito. Tá acabado. Ponto final. Já está na hora? Já sim, podemos ir andando. Como uma colcha de retalhos, vamos costurando nossa vida. Pedaços do que fomos, pedaços do que sonhamos e que nunca chegamos a ser, até o arremate final. Obrigada pela presença de todos vocês aí nessa noite fria para ver o teatro.
Nós somos a Trupe Teatral Cômicos Anônimos de Nova Friburgo. É uma honra para nós ter feito esse espetáculo para vocês.